É um prazer muito grande participar desse evento e pelo motivo que o Gabriel tinha falado, exatamente da alegria. Eu tenho que admitir que poucas vezes eu vejo uma universidade tão alegre como essa. Esses corredores, o evento, eu sei que é um dia de evento, mas eu já participei de outros e é muito agradável. Eu me lembro quando eu estava na universidade, o clima era muito alegre. Depois a gente passou um vácuo assim, de um período meio... as pessoas não participando muito, e eu era professora na época e isso me instigava um pouco. Eu não sei se é recente, se é próprio dessa universidade, eu não sei exatamente, mas eu fico feliz e parabenizo vocês, porque é fundamental a leitura, né? Nada tem sentido. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: instigada pelo tema, eu optei pela seguinte questão. Eu vou mostrar para vocês dois modos de linguagem muito distintos um do outro. Inicialmente eu vou fazer uma pequena palestra sobre Nietzsche e vou utilizar a linguagem acadêmica que está escrita aqui. Eu não vou ler exatamente, eu vou lendo, comentando, mas eu quero que a gente inicialmente se relacione com essa estrutura mais organizada. E no segundo momento, então, a gente vai quebrar essa linguagem, eu vou fazer exatamente o oposto disso, que é puramente poemas. Tá? Como o meu conhecimento de literatura é muito limitado, né? Eu sou uma amante, apenas uma apaixonada, a minha inspiração dos meus textos é sempre a filosofia, especialmente a filosofia do Nietzsche. Eu acho que o que tem nos poemas é sempre a mesma coisa que tem na academia para mim. Então eu acho que o poema tem exatamente a mesma estrutura. Se eu for bem sucedido, vocês vão passar pelo mesmo tema duas vezes, inicialmente academicamente, e depois no risco poético, que nem sempre pode ser bem sucedido, mas mantém esse risco de uma linguagem poética. Então vamos lá. Com a boca seca, estou um pouco nervosa. Gente, a melhor coisa do mundo é você ficar nervosa. É verdade, a gente perde o nervosismo com o tempo e fica uma coisa óbvia. É raro, eu já falo tão naturalmente. Quando eu cheguei aqui, fiquei um pouquinho, isso é porque eu voltei no tempo. E se não tivesse nervosinho, não tem graça. Mas tem que ter uma sensaçãozinha de... ai, será que eles vão gostar do que eu vou falar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir seduzi-los? Então isso é muito agradável. Significa que a gente ainda é jovem. Velho, quando sabe que você está velho? É quando você não fica mais nervoso, não fica mais incomodado. Aí eu não acho. Quer dizer, não que você velho não tem graça também. Velho não tem graça no sentido da chatice só. Mas tudo bem, vamos lá. O Nietzsche afirma no seu belíssimo livro poético, Assim Falou Zaratustra, que vida é vontade de potência. Essa afirmação ela é fundamental para o projeto crítico do Nietzsche. Por quê? Dizer que vida é vontade de potência é dizer que todo tipo de vida, toda manifestação de vida é uma guerra, uma relação de forças, um combate. Esse combate ele tem uma característica. Ele tem como valor intrínseco a expansão, o crescimento, a superação de si. Ao contrário de um instinto de conservação, que já foi tão falado e visto, quase como óbvio, né? Todo mundo tem um instinto de conservação. Eu me lembro da minha sobrinha me perguntando com 7 anos de idade, 7, 6, 5, não lembro, ela era pequena. Ela ouviu a palavra suicídio e falou, tia, o que é suicídio? E eu, com a minha profunda sabedoria de delicadeza de elefante, eu disse, minha filha, quando alguém se mata. E ela olhou para mim com aquele olho arregalado e falou, tia, alguém faz isso? Isso é maravilhoso, né? Porque, na verdade, apesar da minha ignorância, de ter passado por cima do que ela podia estar sentindo e falado, quer dizer, o que eu usei, na verdade, ali? Eu usei a palavra como código, como signo. Eu ganhei o signo e devolvi como signo. E não é isso que é a comunicação. Então, foi uma brutalidade que eu fiz com ela. Mas, ao mesmo tempo, é uma referência para a gente perceber o processo do pensamento. Quando ela diz, tia, alguém faz isso, ela lembra, ela não só percebe quando ela diz a mim, que uma pessoa tira a sua própria vida. E aí como é que você pensa no estilo de conservação, nessa perspectiva? Então, o Nietzsche não dá esse exemplo do suicídio, isso é uma coisa que me veio à cabeça agora. Mas a questão do Nietzsche é, o que fundamenta a vida não é um instinto de conservação. Ninguém vive para a sobrevida.
A sobrevida não é razão para a manutenção da vida. A vida é necessariamente um excesso. E a vida só se mantém como excesso, como transbordamento. O que leva, o que nos mantém vivos é necessariamente um processo de autossuperação, que é exatamente o que ele caracteriza como vontade de potência, né? Que é o processo de expansão. Uma pessoa só vive realmente se ela está crescendo, se ela está expandindo, né? Aí a gente pode dizer, mas nem todo mundo é assim. Eu sei, mas nem todo mundo está vivo. Essa é a perspectiva do Nietzsche também. No Zaratustra ele diz, da morte voluntária, para quem quiser consultar. Eu amo esse trecho, que ele diz o seguinte, eu vou falar também do meu modo, né? Mas o que ele diz é o seguinte, alguns são como frutos secos pendurados na árvore da vida. Sabe quando o fruto nem amadurece, nem apodrece e nem cai? E fica ali anos pendurado, porque ele não cai porque não está vivo, né? Se ele estivesse vivo, ele apodreceria e cairia. E ao mesmo tempo não está morto, porque se permanece aquela coisa. Então, viver, aí eu estou dando a minha interpretação, que eu acredito que é isso que ele está dizendo, viver é necessariamente jogar com a vida. A vida é um jogo de forças, né? Viver é participar de um campo de forças. Simplesmente nascer não te confere vida. O que dá vida é negociar com esse campo de força. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, a depressão, tá? Que é tão comum no nosso tempo, que mais vende revista no mundo é a revista que tem a depressão na capa, né? Depressão é exatamente isso. No alto grau, né, a depressão significa uma pessoa viva que não negocia com a vida. E eu, como também sou psicanalista, tive 18 anos de atendimento em clínica, eu posso dizer para vocês que muitas vezes uma pessoa está sentada, deitada no seu espaço, está deprimida, e ela quer a vida, só que ela só fala, ela já não tem mais força, ela já não consegue se mover. Então ela diz, ela conta, eu vejo a cena passando e eu queria cessar, eu queria brincar com aquela criança que passou, eu queria comer aquela comida, mas ela não tem força para ir. Então a vida passa como uma linguagem de ciclos vazios, né? Sem intensidade. Uma outra coisa que eu acho interessante antes de continuar aqui é que eu penso a palavra como uma moldura vazia. Eu jogo para você nesse momento muitas molduras vazias, mas são molduras, porque elas têm uma referência. Eu estou falando referências para vocês quando eu digo palavra vontade de potência, quando eu digo palavra depressão. E a palavra depressão não é a palavra mesa, então é uma referência. Agora, ela é vazada, cada um preenche essa palavra com a sua experiência pessoal. Então, vocês estão entendendo o que vocês estão entendendo. Não, exatamente o que eu estou dizendo. Felizmente. Bom, então, para o Nietzsche, a vida não é instinto de conservação. A vida é o modo de ser de tudo que vive, na verdade, é expansão, e uma expansão que necessariamente encontra resistências. É a contraposição expansão-resistência que caracteriza o que o Nietzsche chama de vontade de potência, o jogo, né? Então, aqui vale ressaltar o valor da resistência, a necessidade da resistência para que a força se manifeste como força, né? Quero dizer, a força só se manifesta diante do obstáculo, só se torna visível, não que ela não exista, mas ela se torna visível. Na verdade, forças em choque, em sentido contrário, vão produzir forma, pelo menos até onde eu aprendi. É contra esse caráter eternamente mutante das coisas que a metafísica se insurge, para Nietzsche. Metafísica é a crença na duração, ou como quer Nietzsche, a crença na necessidade psicológica de permanência. Por quê? Se a vida é um choque, se a vida é um devir, um vir a ser, um processo constante de mudança, se na vida nada é fixo, se a vida é vontade de potência, um jogo, um movimento, uma transformação, o movimento do pensamento nem sempre foi assim, não é característica do pensamento em si, mas é característica do pensamento ocidental, especialmente a partir do século V a.C., na Grécia, que é o fundamento do nosso pensamento ocidental. A partir desse pensamento grego, o que caracteriza o pensamento é a busca por permanência e a busca por duração. Então, se a vida é vontade de potência e movimento, o pensamento é exatamente a busca por fixação e por permanência. Então, para o Nietzsche, a metafísica, que é o fundamento da filosofia, como ele pensa, na verdade o Nietzsche é um generalista às vezes, de propósito, né, provocativamente, então ele associa a metafísica à história da filosofia como um todo. Para ele, toda a história da filosofia é metafísica, porque toda a história da filosofia
se sustenta na busca da verdade ou na relação com a verdade, que seria aquilo que é. A verdade é aquilo que é, enquanto a vida é aquilo que muda. Então aí já começa o primeiro confronto, que é: se a vida é aquilo que muda e a história do pensamento que envolve, infelizmente, de uma forma bem bruta, as três grandes manifestações do nosso pensamento, que são a arte, a filosofia e a ciência e a religião. Esses três grandes modos. Por que são diferentes? Porque a religião se relaciona pela revelação, né? A ciência pela experimentação e racionalidade, como também a filosofia, mesmo não tendo experimentação. E a arte pela experiência no sentido dos sentidos, né? Da estesis, da sensação. Essas três formas, para o Nietzsche, vão se relacionar com o mundo através da permanência. Por que a arte está colocada para o Nietzsche dessa maneira? Porque o Nietzsche acredita, também de forma muito provocativa, que a arte mesmo, ela desaparece com a tragédia grega. Até a tragédia grega, a arte tinha uma função social, humana, existencial. A arte era para o grego, para o Nietzsche, a arte era uma necessidade da vida. Ela não era uma parte do nosso processo sociocultural. A arte era o fundamento que, se o homem pensa, ele é atravessado pela lâmina, né? O pensamento é uma lâmina. A consciência de si, que é a consciência da morte, que é a consciência da finitude, que é a consciência da transformação. Esse processo do pensamento que o homem tem, e os animais, pelo menos até onde a gente imagina, não têm, esse pensamento só não nos mata de niilismo e de sofrimento, porque a arte é o contraponto. Então, para o grego, que era um povo extremamente trágico no seu modo de viver, de pensar, porque não tinham deuses além, né? Não tinha, antes de Sócrates e Platão especialmente, antes de Parmênides. Então o pensamento trágico, o pensamento grego, era um pensamento muito pessimista, num sentido específico, que outra hora eu posso falar, mas muito duro. Esse povo precisou, ele necessitou da arte como possibilidade da vida continuar existindo. Bom, eu às vezes acho que não estou entendendo, se não é a mesma coisa, mas qualquer coisa a gente vai. Então, essa é a parte importante, que é assim: eu me torno um homem, homo sapiens, quando eu começo a enterrar os mortos. Essa é a nossa história, né? Então, homo sapiens nasce da consciência da morte. A consciência da morte nos provoca essa lâmina que nos faz construir um além-mundo, um futuro, e nos faz nos deliciar com a arte. Aí eu brinco que a ciência nos promete a solução da morte através da imortalidade científica. A religião nos promete a imortalidade religiosa nos dando o paraíso. E a arte não nos promete nada, apenas nos faz gritar o nosso incômodo, manifestar o nosso incômodo. Por isso a arte é mais afirmativa que a ciência e que a religião do Nietzsche. Então Nietzsche acredita que a arte ela é mais afirmativa porque ele diz: a arte é mais verdadeira do que a própria ciência. Porque a arte mente e assume que mente, enquanto a ciência mente e chama sua mentira de verdade. É contra esse cara. Ele é perigoso, não é brincadeira não. Aguenta na cadeira, ele é perigoso, vou dizer pra vocês, é por isso que eu gosto dele, porque não tem como você não ficar, daqui a pouco essa cadeira já não cabe, o que você não está falando, que absurdo é esse? A marca da metafísica, então, é a crença na duração, que é a necessidade. Olha que agressão para a ciência dizer isso. A ciência primeiro está em continuidade com a religião, depois eu vou falar isso claramente. É a mesma coisa para o Nietzsche, não muda muito, o fundamento é o mesmo, mas o principal é dizer o seguinte, que toda a ciência verdadeira, aquela que é neutra, aquela que busca se afastar do mito, etc., é produto de uma necessidade psicológica, do medo, é o pavor da morte que nos faz construir a ideia de verdade. A compreensão do mundo a partir de um princípio que a ordena, de um fundamento, tem o poder de aliviar e tranquilizar o homem diante da extrema exuberância de forças da vida. Não é somente a dor que nos incomoda, mas especialmente a alegria. O que nos incomoda não é sofrer, o que nos incomoda é o excesso. Nós não suportamos o excesso. Por uma infinidade de razões, né? A gente pode dizer, hoje a gente pode culpar o Estado e dizer, também, né? Tem que controlar as pessoas. Não tenho dúvida que isso é real. Mas muito antes dessa estrutura de Estado existir, nós já tínhamos medo do excesso. Isso é próprio do movimento da vida. Então, acho que vou acabar pulando quase tudo aqui, mas tudo bem. Que é o seguinte,
Imagine que Nietzsche está usando a física do século XIX como referência. A física, eu não conheço profundamente, não me pergunte isso no fim. Eu estou falando como leitura de biografia, por favor. A gente sabe, utilizando os biógrafos, que o Nietzsche, no final do século XIX, estudou a física da época, que já tinha o fundamento da física contemporânea. Então, no final do século XIX, a física já estava com um movimento bastante interessante a respeito da duração e das forças e tal. Então, como é que ele faz o pensamento? O pensamento do Nietzsche é todo concebido em termos de forças, né? Então, como é que a gente imagina a relação do homem com a angústia, com o excesso? Seria o seguinte: as coisas são produto de uma intensidade que se move. Eu, quando nasci, eu sou parte dessa intensidade, desse jogo de forças. No entanto, eu tenho um contorno, eu tenho uma marca, né, que me caracteriza. No entanto, eu tenho abertura para a totalidade, abertura física, ele está acreditando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse contorno, eu sou atravessada pela intensidade que faz a Terra girar em torno do Sol, ou das galáxias, que atualmente dizem que as galáxias são infinitas. Achei lindo isso, porque o meu infinito já era grande, ele aumentou ainda mais. Com muitas galáxias, o infinito vai ficando cada vez maior, porque a gente tenta imaginar o infinito, né? Tem mais galáxias, não, são infinitas as galáxias, aí você fica sem ar, você passa... Aí quando o Luiz levanta de manhã, mas quando está dormindo também, mas imagina, a força que te faz acordar de manhã é a mesma que faz a Terra girar em torno do Sol. Essa intensidade é insuportável ao humano. Nós não suportamos isso, de verdade, não é porque a gente é fraco, não é verdade por nada, é porque é insuportável. Nós precisamos criar um movimento de vazão em que você se relaciona com a totalidade, é atravessado por ela e a devolve para a totalidade. Você não tem como receber essa intensidade e permanecer com ela, porque a gente explode de intensidade, de alegria e de dor igualmente. A alegria também explode do mesmo modo. Por exemplo, se você está puro, aberto, puro é uma palavra feia, mas não quero dizer, mas assim, aberto para o mundo e se relaciona com uma cena em pôr do sol aqui na universidade, uma coisa que pega de surpresa, você pode ficar paralisado para sempre e nunca mais sair daqui do pôr do sol. Eu tenho um conto que é assim, a menina ficou parada, nunca mais saiu da estação de trem, ela morava no Amazonas, e aí sempre no mato, filha de índios, né? Índios aldeados, né? Aquela coisa, e está lá a Maria. E a Maria um dia começa a dizer, estão construindo um caminho de ferro. A Maria nem foi para o outro lado. E a Maria não está nem aí. Um dia a mãe obriga a Maria, vamos inaugurar a estrada de ferro. Maria não sabia nem o que era ferro, você faz estrada de ferro. Vai a Maria esperar. Daqui a pouco a Maria está lá, descalça, já toda suja, desarrumada, que atrasou o trem. E o trem vem. Quando a Maria olha aquele trem vindo, o coração dela bateu tanto, que eu digo que é como um cardume em água rasa. Você imagina uma água dessa finurinha, com milhões de peixes batendo, era o coração da Maria. Ela ficou parada e a Maria ficou o resto da sua vida na estação, fizeram uma casinha para ela, botaram flores na janela, levaram um cobertor, comidinha, e a Maria ficava. Quando o trem vinha, ela levantava. Quando o trem ia embora, ela parava. Antes o coração da Maria batia, no final não é isso. A cidade chamava Maria de quê? Maria Fumaça. É a história da intensidade que nos caracteriza. Então, obviamente, que isso é um exagero, mas nós estamos parados em vários períodos da nossa vida. Na verdade, se você analisar, você ficou parado com 5 anos, 8 anos, 10 anos, a gente só ficou parado, na verdade. Nós temos vários parados, e a psicanálise tenta pegar esse parado e sair puxando. Infelizmente, não é tão simples assim puxar o parado, e nem sei se deveria, né? Deixa o parado lá parado. Se o mundo é essa intensidade, eu preciso de uma referência. Que referência é essa? Bom, não vou fazer isso que eu sempre faço. Vou fazer direitinho o que eu prometi. O alvo do Nietzsche é desautorizar a ideia de identidade, de verdade e de duração. É essa a intenção dele. E isso ele chama de genealogia. Genealogia é substituir a avaliação do mundo que nós fazemos a partir da ideia de verdade pela ideia de vontade de potência. Qual o nosso mecanismo? Não é a verdade? Então, o mecanismo é verdade ou mentira o que eu estou dizendo? Para o Nietzsche não importa. O que importa é o que eu estou dizendo intensifica ou enfraquece a vida. Esse é o mecanismo do Nietzsche de avaliação. Então isso se chama genealogia. Genealogia é quando a ideia de verdade é substituída pela ideia de vontade de potência, como mecanismo de avaliação do mundo. É um processo de desconstrução, na verdade, do que ele chama de edifício conceitual. O edifício conceitual é o quê?
Primeiro nasce a linguagem, depois eu vou mostrar isso aqui. A linguagem que depois se fundamenta como verdade, a palavra como verdade. A partir daí você monta um modo de ver, que chama-se racionalidade. Esse modo de ver que tem regras e leis específicas e próprias, como não contradição, como afastamento das paixões, como identidade, causalidade, que são regras inventadas. O mundo não necessariamente tem causalidade, né? Causalidade linear, talvez tenha causalidade de rede, como a gente está vivendo hoje. Modelo de rede, mas não modelo causa-efeito linear. Então, essas características são características do quê? Da nossa linguagem, que é o nosso modelo de pensar. Então, o que acontece? Entre mim e o mundo, o que tem? Uma grade de palavras, pensamentos, conceitos. Essa grade é o filtro, é o que filtra a minha relação com o mundo. Essa grade é que Nietzsche acha que é o fundamento do niilismo. É essa grade que deveria desconstruir. Então, para a gente entender isso, seria o seguinte: não adianta, por exemplo, eu falar em meio ambiente. Vamos valorizar o meio ambiente. Isso não muda, por quê? Não adianta a gente torturar as crianças na escola para não jogarem papel no chão e não poder tirar uma folhinha da árvore, sabe? Agora, ela não tira uma folhinha, agora ela pensa fragmentado. Ela pensa separando, pensa isolando. Nós pensamos isolando, nós pensamos julgando. A razão é considerada a faculdade de julgar. Então, nós julgamos o tempo inteiro, nós segregamos o tempo inteiro, separamos o tempo inteiro e falamos em meio ambiente. Não podemos. A palavra meio ambiente só pode ser emitida quando nós substituímos a interpretação do mundo fundada na fragmentação, no isolamento e na ausência de contradição, que na verdade é a imposição de um modelo e a negação de outro, e substituímos isso por um novo modelo de pensamento que eu gosto de chamar de rede. Só porque vocês conhecem a tal dessa rede aí que anda por aí, que todo mundo gosta. Eu acho que é legal. Se a gente tem uma rede física hoje, que é a internet, é muito legal imaginar que uma pessoa que tem 18 anos hoje, 15 melhor ainda, né? Que o acesso é cada vez maior, ela se relaciona com o mundo através de uma rede. Então ela fala com várias ao mesmo tempo, ela pensa várias coisas ao mesmo tempo, ela fala no telefone, ouve música. E isso é um delírio meu, que eu acho que esse tipo de ação pode nos levar à constituição de um pensamento que parte do todo e não do um. Pensamento que parte do um é o pensamento que parte da seguinte questão: ou eu tenho verdade, razão, ou você. Então vamos imaginar, eu acabo de falar, Maria da Glória lá atrás levanta e diz: a senhora não está correta, professora, porque o Nietzsche, na página 20 do capítulo versículo esquerdo, da página direita, do lado branco, ele diz tarará, tarará, tarará. Aí eu digo para ela: parabéns, muito obrigada, ótima contribuição. Agora, não é por isso que o que eu estou dizendo não tem valor, mas temos muitos valores. Um pensamento não tem que desautorizar o outro pensamento. Nós temos que aprender a conviver com essa diferença, né? Que não é exatamente o que nos caracteriza. A produção da verdade, ela vem então dessa tentativa de negar a dor que vem da contradição. Mas aí vou citar Nietzsche rapidamente. Se é verdade que toda força somente pode manifestar-se contra resistências, há em toda ação uma dose de dor necessária. Isso é um fragmento cósmico, tá? Então, a ação em si, ela é dor. O acontecimento humano, ele é necessariamente dor. Quer dizer o quê? Dor não quer dizer tristeza, não quer dizer, o que a gente chama de sofrer e autocomiseração. Não, dor quer dizer resistência. Quer dizer obstáculo, quer dizer confronto. É impossível, na perspectiva do Nietzsche, separar a dor da alegria. É impossível. Em toda alegria reside um grau de dor, em toda dor existe um grau de alegria. Bom, mas o que caracteriza a metafísica? Caracteriza a tentativa e a racionalidade. A tentativa de construir um mundo em que a dor não exista, em que o sofrimento não exista, em que a perda não exista. Aí ele pergunta: por que a identidade não é mudança? Por que a verdade? Deixa eu aqui que eu falei bastante, deixa eu pular. Bom, olhando isso então, ele analisa a história humana como nihilista. Do Nietzsche, a história do homem é nihilista. Deixa eu fazer uma pausa sobre isso, que é bacana também, que é o seguinte, eu e minhas pausas, né? Mas que é o seguinte: o Nietzsche acredita que a história, que o homem, desde que começou a se construir como grupo, ele aumentou isso na Grécia arcaica, mas desde que o homem existe como homem, ele vai dizer que é um nascido, desde que ele criou a linguagem, ele criou ele
vive a partir desse afeto que se chama niilismo. O que é niilismo? Tem muitos conceitos, mas eu vou basicamente reduzir e vou falar de vários outros aqui ainda, mas seria o seguinte: quando eu substituo a vida, que é a única coisa que é, mesmo sendo mudança, né? A vida é a única referência concreta que nós temos, quando nós substituímos a vida por um valor de nada. O que é valor de nada? Pode ser a linguagem que eu falei para minha sobrinha, é quando alguém morre, quer dizer, o que eu falei ali, né? É nada, é código vazio, mas também pode ser a ideia do Deus cristão, Deus judaico-cristão, que ele é bastante crítico a isso e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas qual é a referência que é? Eu não vivo a minha vida em nome de uma outra vida? Eu nego a única coisa concreta que eu tenho, que é a minha sensação de vida, em nome de uma promessa que é vazia. Quero dizer, vamos até imaginar que São Pedro te encontre com a chave na mão, abra as portas do céu e te dê o paraíso. Mas você não tem como saber se isso vai acontecer, né? Bom, esse é um niilismo muito marcante que o Nietzsche gosta tanto de falar, que é a negação dessa vida em nome de outra vida. Mas a própria linguagem é um mecanismo também é um mecanismo de negação, como a gente vai ver. Então, o que é niilismo, diz o Nietzsche? É quando os valores mais altos se desvalorizam. Então, isso seria uma característica da modernidade. Vamos começar pela modernidade. Ele diagnostica o niilismo da modernidade, que é o seguinte: saímos da Idade Média, onde os valores eram valores superiores, certo? Que era Deus, basicamente. Então, o homem se relacionava com a vida mediado por um valor superior, que era o valor divino, e os valores que a religião judaico-cristã propagava, principalmente cristã nesse período. Aí, a questão dele é: o que acontece com a modernidade? O que ele chama da morte de Deus. O que é a morte de Deus? A morte de Deus nada mais é do que a substituição do espaço de Deus pelo espaço do homem cientista, do racionalista, né? Então, quem é Deus? Deus é o cara que senta no trono. Vou configurar uma imagem para a gente poder entender. De lá, ele coordena o processo humano inteiro, ele resolve, ele decide, etc. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele vai nos dar o paraíso, porque ele nos criou, etc. e tal. Essa ideia de Deus, que é niilista, porque nós negamos a vida em nome da outra, vai ser substituída por uma outra ideia igualmente niilista, que é: eu não quero mais Deus, essa coisa de Deus não é legal, eu não estou afim. Agora eu vou, como cientista, transformar o mundo e fazer do mundo um lugar de felicidade, de alegria, de contentamento. Só que, primeira pergunta do Nietzsche, que raramente as pessoas percebem: no item do Insensato da Ciência, onde ele anuncia a morte de Deus, ele pergunta claramente o tempo inteiro: quem vai segurar matamos Deus, não é mais Deus, é o homem. Quem vai segurar, quem vai se manter no horizonte? Quem vai manter os planetas fixos nas órbitas? Porque antes, no nosso desejo, era Deus. Será que esta tarefa que estamos assumindo como nossa é possível? Nós temos como sustentar? Então, o problema não é a ciência existir e manipular o mundo, como faz com bastante sucesso e muitas coisas maravilhosas, inclusive. O problema está em que o papel da ciência é o papel divino, é o papel da solução, é o papel do conserto do mundo que é torto. Então, se o mundo não funciona e deve funcionar, por exemplo, vamos acabar com a morte. O mundo não funciona bem, nós sofremos. Qual é a razão do sofrimento? A morte. Então, qual é o alvo da ciência? Um dos alvos: acabar com a morte. Só que o que significa acabar com a morte? Não significa superpopulação, escassez de alimento, impossibilidade de vida no planeta, destruição da espécie? Mas isso é produto de um pensamento causal? Eu não estou pensando, para de pensar no mundo, eu estou preocupada agora com a morte. Perdi uma pessoa que eu gosto, então causalidade é isso. Eu vou resolver o problema da morte. Aí eu resolvo. Vamos imaginar que a gente consiga. Só que e os infinitos problemas que vão acontecer se os seres humanos não morrem? Esse pensamento amplo não existe. Então, o pensamento racional causal é niilista, porque ele não suporta a vida e tem como a atitude de transformar a vida num lugar diferente. Aí diz o Nietzsche: o homem julga a vida o tempo inteiro, mas a vida não pode ser julgada. Primeiro, porque ele está vivo, porque ele é parte do litígio, não é isso? Se você é parte do litígio, se você está vivo, você julga aquilo que você é vida. E por um morto, por causas óbvias, né? Um morto não pode julgar a vida.
Isso é frase do Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos. Então, não é possível julgar a vida. Então, a vida é boa ou ruim? A vida é a vida. Essa é a questão. Mas julgando a vida como problemática, separando o que na vida é problemático, esse movimento vai tentar consertar a vida. Aí, peraí que eu vou... Agora lembrar assim, o que fundamenta o niilismo é a negação da vida em nome de outra vida. Aí ele diz, olha que bonito isso aqui desse trecho, inventar fábulas sobre um outro mundo diferente desse não tem sentido. A não ser que domine em nós o instinto de calúnia, de depreciação, de receio. Nesse caso, nos vingamos da vida com a fantasmagoria de uma outra vida distinta dessa e melhor do que essa. Eu me vingo da vida dela melhor, né? Essa desvalorização, ela não é privilégio da modernidade e nem de Deus cristão, ela está marcada inclusive na ciência presente. Aí ele diz, não há dúvida, o verídico, no sentido mais rigoroso e extremo, tal qual prevê a fé na ciência, afirma um outro mundo diferente, afirma um outro mundo que é aquele da vida, da natureza e da história, enquanto afirma este outro mundo, nega seu antípoda a este mundo, nosso mundo. Ao diagnosticar o niilismo, Nietzsche relaciona dois momentos distintos, a modernidade científica e filosófica e a racionalidade clássica. Que é a racionalidade clássica, que ele usa como figura o platonismo e o socratismo e também o cristianismo. É na racionalidade clássica que surge a primeira forma de niilismo. Aí eu vou ler. Ao identificar virtude e razão, o que é virtude para Sócrates? Virtude é igual razão. Ao identificar virtude com razão, Sócrates produz um ideal de vida marcado por quê? Supervalorização do consciente, negação do instintivo. E ele sustenta a distinção entre o pensamento e o corpo, entre o ser e o devir. Considerando a vida indigna de ser vivida, Sócrates propõe substituí-la pelo conhecimento verdadeiro. O corpo, esse campo de batalha de instintos e paixões, tem que ser negado pela razão. Platão continua esse processo, mas o que mais Nietzsche critica em Platão é a divisão dos mundos. Esse mundo, como devia, como co-perecimento, deve ser distinto de um outro mundo. O que é o outro mundo? O lugar da ideia, da alma, do pensamento. Essa divisão fez o quê? Ela submeteu a vida ao pensamento. Isto é grave no nosso mundo. Nós submetemos a vida ao pensamento. Nós acreditamos que a avaliação que a gente faz das coisas é superior às coisas. Tem uma frase do Nietzsche que diz, é engraçado que para a gente ver alguma coisa, a gente tem que saber o nome que ela tem. É engraçado que devia ser o contrário. Nós não conseguimos visualizar se nós não temos a palavra. Aí ele diz, e Platão, além de tudo, é esta fascinação dúbia, chamada ideal, que tornou possível para as naturezas nobres da antiguidade compreender mal a si mesmas, mas o pior, ela fez a ponte que conduziu até a cruz. Ou seja, é o pensamento platônico o fundamento do pensamento judaico-cristão. Aí eu vou dizer rapidamente sobre isso, que é o seguinte, a gente às vezes não entende, algumas pessoas não entendem, como o cristianismo cresceu tanto e proliferou. Eu estou falando não como fé da gente, não como pensamento, né? Como avaliação do mundo. Ele cresce, por quê? Porque ele tem pensamento, ele tem uma facilidade de acesso, porque ele está muito próximo do que o pensamento platônico, que é o quê? A ideia de que existem dois mundos, um mundo bom e um mundo mau. Esse mundo é mau, o outro mundo é bom, e a gente teria que negar esse mundo todo. Então, esse segundo momento do cristianismo, o Nietzsche chama, olha a frase, o cristianismo é um platonismo para o povo. Essa frase é impressionante, é perigosa, né? O cristianismo é um platonismo para o povo. Antes de tudo, gente, para ninguém se incomodar, isso não tem nada a ver com fé, por favor. Estou falando sinceramente, não é para... É real, isso não é fé. Uma coisa é a fé religiosa, outra coisa é o modelo de pensamento. Eu estou falando de um modelo de pensamento. Estou falando de gente, estou falando de pessoas que manipulam as coisas. Eu não estou falando de se é o que é. Imagina, quem sou eu para dizer o que é Deus, se existe ou não existe. Não estou aqui para dizer que Deus não existe. Eu não tenho condição de fazer isso, não sou ninguém para isso. Eu estou pensando como o modelo que a gente criou a partir das coisas funcionou no mundo. Bom, e a modernidade? Então eu vou falar para vocês. O niilismo, ele tem que características? Ele tem, primeiro a gente nega o mundo negando esse em nome do outro. Depois a gente reage contra isso. Eu não quero mais isso, eu quero fazer aqui. O que é esse aqui que chama modernidade? É o futuro. O nosso niilismo é o futuro. Nosso niilismo é, amanhã vai ser melhor, um dia eu vou ficar bem. Olha, meu pai dizia, no futuro nossos filhos vão ficar bem. Vamos fazer pelo futuro dos nossos filhos.
Eu me sacrifico pelo futuro. Então, o futuro é outro mundo moderno. No futuro, a ciência resolverá tudo, só que esse futuro chegou, né? Nós já chegamos no futuro. 2000 já é o futuro, e as coisas não mudaram. O que aconteceu no ano 2000? Para cá, não 2000, mas na modernidade recente, né? Extremo desenvolvimento tecnológico e proporcional caos social e maturidade política. Nós vivemos uma extrema imaturidade política aliado a um inconcebível desenvolvimento tecnológico. Então, isso significa que desenvolvimento tecnológico não é sinônimo de boa vida, ou de melhoria de vida, ou de uma relação melhor com a vida. Bom, aí eu quero dizer para vocês a parte onde entra a nossa linguagem. O Nietzsche, então, entendeu que o niilismo é o fundamento da nossa dificuldade, que a gente não suporta a vida e cria uma cultura niilista. Só que no momento preciso, isso é minha tese, ele diz o seguinte, que o niilismo não nasce com Platão, o niilismo nasce na linguagem. Porque quando o homem criou a linguagem, ele construiu um modo de se escolher. Aí eu vou ler para vocês esse trecho que é tão legal. A importância da linguagem para o desenvolvimento da cultura está em que nela o homem estabeleceu um mundo próprio, ao lado do outro. Um lugar para, a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e se tornar seu senhor, que é o seguinte: eu estou aqui vivendo as intensidades que eu falei no início, atravessada. No entanto, o que eu faço? Eu transformo a minha vida num número de signos e elaboro signos. Então, se você pensar claramente, quem somos nós se não um corpo raquítico que se arrasta por trás de uma cabeça obesa de palavras e pensamentos? Nós somos reduzidos a uma máquina de pensar, né? Raramente nós conseguimos viver o instante. É comum as pessoas dizerem, mas o instante não existe. Depende, né? Depende da sua capacidade de se esvaziar. Então, nós somos, a linguagem se tornou um mecanismo onde a gente pode se esconder. A palavra é um escudo contra a vida. Exemplo que eu dou para isso. Imagine um mapa, isso é um conto do Borges, que chama-se O Rigor na Ciência. Olha isso, chama-se O Rigor na Ciência. E é assim. Tinha um povo especializado na arte da cartografia, arte de fazer mapas. Eles ficaram tão fixados no mapa, que eles adoraram, que quiseram fazer um mapa perfeito. Aí o mapa perfeito, ele se tornou bem grande, ele foi crescendo de tamanho, a ponto do mapa do reino se tornar o tamanho de uma província. Só que mais ainda empolgados, eles construíram um mapa perfeito. O mapa perfeito é quando o mapa do reino é do tamanho do reino. Como o mapa do reino é do tamanho do reino, ele se tornou inútil e ele foi abandonado no deserto, onde só os mendigos e os animais o habitam. Isso é um conto do Borges. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? A linguagem é um mapa das coisas necessárias. Então, quando eu digo a palavra mãe, por exemplo, eu estou dando uma moldura, um desenho, mas eu não sei o que é mãe, depende da mãe, né? Então, vamos imaginar que a moça lá atrás tem uma mãe que batia muito nela quando era pequena. Ela batia, e ponto. Aí um dia arruma o seu primeiro namorado, que é muito envolvido com ela, dizer eu te amo. O que ela tem de referência? A mãe que dizia que amava e batia. Essa moça vai odiar esse rapaz. Porque dizer que amo dói na pele dela, porque ela apanhava quando alguém dizia que amava. Então, a comunicação ela é impossível. É completamente impossível. Entre uma pessoa e outra existe um abismo, não existe uma continuidade. Então, quando eu falo e jogo para vocês uma palavra, no espaço do que eu falei até chegar a vocês, e se esfacela o sentido que eu dei e vocês vão preenchendo na minha... Então, enquanto vai perdendo o que eu mandei, vocês vão preenchendo o que vocês gostariam que eu dissesse. Isso acontece direto, me mandam e-mails incríveis. Adorei aquilo que você falou. Eu falei, meu, não era nada daquilo. Isso não é um problema, mas é até engraçado, né? Ai, aquilo... Sabe o que eu gosto da sua aula? Por isso. Eu falei, meu Deus, se o Nietzsche precisa ter uma crise histérica, porque é exatamente o contrário do que ele diz. Mas isso não importa. O fato é que a comunicação, né, ela não é possível. Então, o que existe numa aula, por exemplo, vamos ser modestos, né? Vamos começar a exercer a modéstia. O que existe numa aula é o quê? Nós, professores, pululamos coisas, salpicamos, entendeu? Para que vocês se instiguem e estudem. Mas não existe uma aula. Não existe uma única aula no mundo. Uma aula que coloque, que você receba aquilo que o professor está dando. Isso é impossível. Então, essa característica da palavra, da linguagem,
é o mais belo da palavra, porque aí é que entra o poema. Então, quando Nietzsche está dizendo aqui, que eu nem terminei de ler, que a importância da linguagem, do desenvolvimento da cultura, é que o homem estabeleceu com ela um mundo próprio, ao lado do outro, é o pensamento. Não o pensamento reflexivo, não. Mas assim, veja bem, eu estou vivendo, aí eu abaixo o som da voz, né? E fico aqui, ó. Aí nasce essa coisa que o Nietzsche chama do homem doente de si mesmo, que é a interioridade autopunitiva. O que é interioridade autopunitiva? Tem um conceito enorme sobre isso na genealogia da moral. Mas ele quer dizer o seguinte, que ninguém é mais meu inimigo do que eu mesma. O que acontece com a minha interioridade? A potência que eu tinha de ação das galáxias, lembra que eu falei lá atrás? Era uma potência excessiva, mas ao mesmo tempo eu tinha que matar de manhã cedo um bisonte, sei lá, com uma lança, né? E tinha que correr da cobra e tinha que dormir preocupado com o mosquito e etc e tal. Quando nós vivemos em sociedade, em grupo, o que acontece com o grupo? Enquanto eu durmo, você vigia. Aí eu começo a ganhar ócio. Eu começo a ganhar à toa. Maravilha, porque aí começa inclusive o pensamento. Só que aí acontece o seguinte, você começa a substituir a ação. Eu não faço o pão mais, porque a padaria faz. O táxi ou o carro me leva, não tem que andar. Eu não tenho que fazer mais nada, inclusive não tem nem que ter angústia existencial, porque tem o psicanalista que eu pago uma fortuna. Né? Por que eu não vou me gastar com angústia existencial? Eu pago para não me aborrecer. Vocês devem ter ouvido essa frase. Que é, na minha opinião, execrável, palavra comum, né? Pouco usada. Sei lá, tem piores assim, sabe? Como assim eu pago para não se aborrecer? Por favor, seja digno, pule da bola da terra. Ou pula com muita força que você cai lá no espaço. E aí você não incomoda seu fruto seco pendurado na árvore da vida. E xingar alguém assim, seu fruto seco pendurado na árvore, vai morrer. Procura uma morte voluntária que te deu a dignidade, seu cara de eleca. Mas a verdade, que não é verdade, é que nós terceirizamos a vida. Eu estou falando isso em meu nome, mas eu garanto que meu amigo Nietzsche é meu amigo há muito tempo, meu colega, parceiro, desde 17 anos, 16 anos eu conheci a espécie filho da mãe, dediquei minha vida a estudá-lo com pura alegria, por nenhuma outra razão. Hoje até isso me rende alguns trocados, muito obrigada. Mas não foi por isso que eu estudei Nietzsche. Eu tenho paixão, realmente ele salvou minha vida em momentos muito graves. Então, lembrei, nós estamos terceirizando a nossa vida, nós elegemos pessoas que cuidem. Por exemplo, a maternidade. Você tem um filho e você elege pessoas para cuidar, tem sempre uma pessoa. Aí tem a babá, tem o direto, tem nomes que eu nem sei te dizer mais, de tanto nome que tem que cuidar de uma criança. E a mãe não tem autoridade sobre o seu filho, porque o médico diz a ela sempre que ela deve fazer. Ao perder a autoridade sobre o filho, não autoridade, mas no sentido do bebê ainda é autoridade, o bebê recém-nascido, quer dizer, o que eu faço com esse bebê que não faz nada ainda? Esse é o momento do ser humano na vida, ser divino. Eu fui mãe aos 40, eu tenho um filho de 5. É uma experiência gloriosa. Você não saber o que fazer é a melhor coisa do mundo. Você volta a ser criança. O excesso de saber nos oprime, nos cansa. Você fica velho de pensamento. Então você se vê, como eu me vi, aos 40 anos, sem saber o que fazer com aquela criança, desenvolve seu instinto, sua capacidade de perceber, sua audição, você começa a ouvir o choro e entender. É divino, a maternidade é um presente. Sinto muito para os rapazes. Mas é uma experiência feminina que, inclusive, as mulheres têm que aprender a se diminuir um pouco, porque a mulher é muito cheia de si, só porque ela é mãe, ela tem essa mania, né? Mulher se acha, né? Mulher se acha o máximo, isso é muito perigoso, meninas. Cuidado. Ninguém me chama mais para falar no Dia Internacional da Mulher, ninguém. Eu falo mal das mulheres o tempo inteiro. Não mal, mas a mulher precisa ser essa mania de achar que a mulher é mais sensível, mais delicada. A mulher que governa melhor o mundo, Margaret Thatcher esteve no mundo para provar que não é nada disso. Talvez tenhamos uma presidenta aí. Eu quero ver como é que será essa presidenta. Então é complicado isso. O fato de ser mulher não quer dizer
dizer que alguém é capaz, né? Porque é mulher. Então, existe uma ditadura feminina. Um dia eu vim falar para vocês sobre essa ditadura feminina. Aí, então, voltando, atenção, gente. Terceirizamos tudo. Ao terceirizar tudo, não sobrou o quê? A depressão. Óbvio. O que vai sobrar? A depressão. A depressão é um fenômeno mundial. Eu entrevistei um pesquisador do Rio Grande do Sul que me disse o seguinte: 40% das crianças que têm acesso médico hoje, no primeiro mundo, toma medicação para déficit de atenção. Essa medicação se chama Ritalina. Ritalina é uma medicação que é muito próxima da que tem no êxtase. O fato é que nós estamos drogando nossas crianças, dando a elas o quê? Alegria. O que é uma pena, porque a alegria deveria ser conquistada. Quando você dá alegria em pílula para uma criança de 4, 5 anos, está tornando essa criança impotente para o resto da vida. Porque a potência é exatamente lidar com o conflito. Ela não pode ter conflito. Meu sobrinho, por exemplo, hoje tem 21 anos, faz medicina. Ele era uma criança insuportável. Ele jogava as coisas da janela, ele pegava pizza no restaurante, jogava no chão. E ele foi vivendo, como era antigamente, não tinha Ritalina naquela época. Sabe o que aconteceu com ele? Ele, aos 7 anos, ele foi assim até os 5, aos 7. Eu não sei o que aconteceu com ele, com a família, o que foi. Ele se tornou uma criança doce. Ele é o mais doce da família, ele é um amor de pessoa. Esse menino poderia hoje estar drogado pela Ritalina. Isso causa deficiência, gente, verdade. É complicadíssimo a gente drogar as crianças dessa maneira. Ah, ela tem hiperatividade. Eu também tenho. E daí hoje em dia me pago pela minha hiperatividade. A gente tem que descobrir. Ah, o cara é maluco, mas peraí, mas o maluco também não sobrevive vendendo essa maluquice? Quem é maluco aqui, por favor? Canalize a maluquice e venda a maluquice. Tem muita gente que compra, eu sei, quando venda a Então a questão é, por que a diferença não pode ser afirmada? A gente não suporta a diferença. Então o que a gente faz? Elimina como é característica da nossa linguagem. Eu tenho que dizer isso que eu já falei lá atrás, mas é necessário. Tem um princípio racional, lógico racional, que é o princípio do terceiro excluído, que ele diz o seguinte: tem 3 possibilidades de afirmação. Eu adoro esses estudos, que é muito legal, realmente só tem 3 possibilidades, que é: eu sou uma mulher. A segunda é: eu não sou uma mulher. E a terceira: eu sou e não sou uma mulher. O princípio excluído diz, o terceiro excluído diz: eu só posso dizer que eu sou ou que eu não sou. Eu não posso dizer que eu sou e não sou. Só que vocês não me conhecem o suficiente. Se conhecessem, vocês verão que às vezes eu sou uma mula empacada. Mula empacada não é gente, não é mulher. O que eu quero dizer, gente, estou brincando, mas o fato é que a gente não é só mulher, a mulher ou o homem. A gente é o contrário, a gente é o meio do caminho, a gente é tudo isso. Eu digo que eu sou uma mulher e não sou um animal como forma didática de comunicação. Que eu continuo sendo um animal. E tem coisas que, se fizerem comigo, eu me tornarei um animal extremamente perigoso. Porque eu defendo, por exemplo, a minha família, meu filho. Estou dando um exemplo qualquer. Então nós somos sim. Algumas pessoas são animais sem serem gente, sem terem se humanizado. Mas ninguém no mundo que se humanizou perdeu sua animalidade. Então como assim? Eu sou homem e não sou animal? A oposição, essa exclusão da linguagem, eu acredito que seja o fundamento da exclusão social que a gente vive. Porque se a minha relação com o mundo é mediada por um pensamento que necessariamente exclui, como eu vou aceitar as diferenças? Isso é impossível. Esse é o fundamento do meu livro. Porque olha como é que é o título do meu livro, da minha tese: Nietzsche e a grande política da linguagem. Por quê? Porque eu acredito que fazer pequena política, pequena não quer dizer ruim, pequena quer dizer fragmentada, né? É você cuidar dos seus direitos civis. Agora, você fazer a grande política, ou seja, trabalhar com uma transformação muito maior, significa você atuar no domínio da linguagem. Primeiro, prestando atenção na ditadura da palavra, prestando atenção na lâmina da linguagem, né? Como a gente pode matar uma palavra, e prestando atenção no sofrimento auto-infligido da linguagem, né? De como a linguagem nos oprime e nos diminui, assim como é exatamente o que pode nos permitir a abertura. Por isso que o segundo ponto da nossa conversa é exatamente sobre poemas. Deixa eu pular aqui, que eu já falei muito.
É quando nascem as palavras, a possibilidade de representar, que é mapear com a palavra mapa, né? O signo tipo de mapa. Quando a gente mapeou, sabe o que a gente fez? A gente não quis mais morar no mundo, a gente quis morar no mapa. Então é assim, a história estava contando. Nós fizemos através da linguagem o mapa, né? Por quê? Usando a linguagem você acessa qualquer coisa, né? Você acessa com a linguagem o que existe. Por exemplo, esta água. Mas através da linguagem você acessa, por exemplo, o Homem-Aranha, um fantasma, uma medusa, né? O Minotauro. Você acessa qualquer coisa. Então a linguagem é o mapa porque existe, porque não existe, pode ser inventado. A linguagem nos permite tudo, apesar de limitar o mundo e reduzir, a linguagem permite tudo. Então o que nós fizemos? Como o mundo muda, a linguagem não muda, a palavra não muda, muda se você mudar. Então o que nós fizemos? Nós abandonamos o mundo e fomos morar no mapa. E hoje a gente faz muito isso na internet. Você visita os lugares pela internet e acredita que você conheceu. Né? É como você botar o mapa no chão, andar e dizer, fui à Grécia. Não há problema nenhum em você amar o mapa, ou seja, amar a internet. E navegar a vida inteira, nem problema. Agora, se você quer conhecer a Grécia, seria interessante que você tentasse chegar lá. Esse é o niilismo da linguagem, né? A substituição do mundo pelo mapa. Foi somente quando o homem acreditou nas palavras como verdades que a crença no conhecimento se tornou possível. Conhecer, olha isso, conhecer é descrever. Muito horrível, né? Conhecer é descrever. Vou dar um exemplo. A gente conhece, a gente diz assim, ó. Ah, eu entendo como acontece a concepção e o nascimento. É assim, a sementinha do papai, a sementinha da mamãe, aí junta, aí cola no útero, a barriga cresce, aí eles explicam ou não? Descreve o processo. Alguém um dia entendeu como é que pode uma criança ser concebida e nascer? Pelo amor de Deus. Como é que pode? Como é que pode uma barriga crescer? Como pode uma barriga crescer? Por favor, não é possível que alguém não possa explicar uma coisa dessa. Crescer. A criança está lá dentro e fica lá dentro, e depois pula fora. Daqui a pouco está falando com você, palavra. Isso é um absurdo, gente. Olha, você é um mito de Sísifo que alguém caminho. Aí você vai entender o absurdo. A vida é um absurdo. Absurdo não quer dizer ruim, entendeu? Ai, que estranho. Absurdo nesse sentido de milagroso, de grandioso, de fantástico, de divino. Né? É impressionante. Então, o que a ciência faz? Ela descreve um fenômeno, por isso ela pode manipulá-lo até um certo ponto. Mas explicar é impossível. Até agora ninguém explicou uma única coisa que fosse. Eu nunca vi uma explicação de nada que me agradasse. Não tem explicação. Manuel de Barros sabe isso, poeta. Não tem. É o livro das ignorâncias. Nós somos seres ignorantes que brincamos de trocar figurinha. E pior é o cidadão que acha que sabe. Esse então está perdido, porque ele leu aquele monte de livro, aí ele senta na sua cadeira e diz que ele sabe. Não sabe, gente. Ele sabe o seguinte: reproduzir códigos. Saber ninguém sabe. E eu digo por quê? Porque quem sabe não pensa. O fundamento do pensamento é o desconhecimento. Por isso que gerou a filosofia. Quem acha que sabe, perde a capacidade de continuar pensando. Olha, peraí, hein? Olha, nosso mundo, nosso mundo é um mundo de ficções. Por quê? Porque o signo em si é uma ficção. Todo esse mundo de ficções tem a sua origem no ódio contra o natural, frase de Nietzsche, contra a realidade. O mundo da ficção é a expressão de um profundo desconhecimento com o real. Eu li isso e falei, caramba, está falando mal da arte? Como assim mal da ficção? Não. A ficção, olha só, isso é difícil um pouco. A ficção em si, artística, qualquer ficção, a ficção, é a possibilidade que nós temos de não estar aqui e nos transpormos para outra coisa, certo? Então, eu não estou aqui, eu estou no personagem da Antígona, eu estou no poema da Maria da Glória, ou eu estou na novela da Globo, não interessa. A ficção é aquilo que nos faz sair para um outro lugar. O Nietzsche acredita que a ficção em si é o fundamento do niilismo. Por quê? Porque se eu, olha atenção, se eu gosto da vida, quem gosta da vida? Quem gosta de conflito, confronto, né? E intensidade e transbordamento. Se eu gosto da vida, a ficção vai ser utilizada a favor da vida. Isso se chama arte.
Se eu não gosto da vida, a ficção vai ser utilizada para negação da vida, e isso se chama metafísica. Essa é a forma como a gente pensa, mas todos se resumem à ficção. E a primeira ficção é exatamente a palavra, a capacidade de nomear. Então, como é que eu posso dizer isso aqui, copo? As crianças fazem isso, é muito divertido, a gente perdeu essa brincadeira, né? Copo, copo. Você começa a falar a palavra várias vezes, né? Ela perde sentido, é uma delícia isso. Copo, aí você fala, o que é isso mesmo, copo? Você esquece o que é copo. Porque na verdade isso é uma ficção, isso é uma brincadeira. Isto não é um copo, por isso que Michel Foucault tem aquela frase no cachimbo, isso não é um cachimbo. Ele está trazendo ali infinitas reflexões sobre isso. Mas isso não é um copo. Isso aqui é isso aqui, mesmo porque nem sei o que é isso aqui, cada um vai ver de uma maneira. Pode ter um daltônico, né? Pode ter miopia, pode ter um que tem problema de vista e não sabe. Tem gente que tem problema de vista e não sabe. Tem gente que vai fazer exame de vista e já está com 4 graus. É verdade, a médica falou isso para mim. E falou inacreditável, porque a pessoa vivia com aquela dificuldade, ela achava que o mundo era desfocado. Agora, a dúvida trazida pelo pensamento kantiano, que é muito legal, é justamente essa, né? Que a impossibilidade de conhecer vem exatamente disso. Que é isto, janelas da alma, para quem viu, pode ser pensado da mesma maneira, o filme de janelas da alma. Isso aqui é isso aqui para uma águia que vê muito bem. Como é que a águia vê esse copo? Imagina como é que a águia vê esse copo. Com absoluta certeza não é como nós estamos vendo. Como vê esse copo quem tem miopia? E quem tem astigmatismo e quem tem mimetropia? Então ele diz, se, o Saramago diz, se o Adão visse, Adão não, o Romeu, visse a Julieta com esses olhos de águia, ele acharia ela horrorosa, porque os poros ficariam enormes. Ele entendeu muito bem. Então, nossa visão, olha como é que é a nossa visão do mundo. Ela está entre, estou brincando, mas ela está entre a visão da águia, não, já sei. Pensa o seguinte, nós estamos entre um telescópio e um microscópio. São lentes. Nós nada mais somos do que uma lente para o mundo. Nós temos uma lente, chama-se humana, através dessa lente o mundo se configura para nós. Eu sinto muito dizer isso para vocês, mas o mundo não é o que vocês estão vendo. Ou melhor, o que nós estamos vendo é o que cria o mundo. Então, a linguagem da forma ao mundo, com absoluta certeza, mas antes da linguagem da forma ao mundo, os nossos olhos impõem ao mundo uma forma que ele não tem. Que ele tem, que sei lá, que ele não tem. Agora eu digo, falar uma coisa muito pessoal, não tem alguma forma, será que tem? Eu não sei mais, será que não tem forma nenhuma? A gente fica vendo e criando? Aí é uma coisa de enlouquecer. Mas, os nossos olhos primeiro configuram isso, então todo mundo se comunica de algum modo, porque todo mundo tem o mesmo aparelho de ver. Agora, quando eu crio a palavra mundo, eu crio o mundo. Antes da palavra mundo não existia mundo. Como é que a pessoa ia pensar no mundo? Se não existia o conceito mundo. Antes de Platão, não existia 2 mundos, só existia um mundo. Que era esse. Os deuses gregos nasciam nesse mundo. Os deuses gregos eram imortais. Mas eles viviam neste mundo. O mito de criação do mundo não é os deuses criaram o mundo, não. O mundo se criou e nele nasceram deuses, homens, animais, heróis e semideuses. Bom, se o mundo se conforma a partir da nossa palavra mundo, a palavra mãe também nasce a partir da nossa palavra. E todas as coisas nascem a partir da nossa palavra. Um exemplo disso é saudade. Nós somos um povo romântico. Nossas músicas, nós somos amorosos com os filhos, isso é inegável, né? Eu tenho muitos amigos estrangeiros e a gente percebe isso, é muito diferente essa coisa que a gente tem, que eu acho super bacana. Mas a gente tem uma palavra muito marcante, que é saudade também. Então a gente sente falta e tem a palavra que nos identifica com essa falta. Enfim, será que a gente pode dizer que o aumento do vocabulário é o aumento do mundo interno? Não. Porque o aumento do vocabulário é o aumento da catalogação. O mundo se cataloga a partir da palavra. Então, outra coisa, eu tinha uma historinha para contar, vocês não têm ideia, por favor, não vou contar essa história. Eu não contei ainda. Ninguém vai roubar, porque ideia está sobrando por aí. Mas é uma ideia muito bonitinha. Quer dizer, é muito influenciada, obviamente, você não tem por quem, Clarice. É a história de uma mulher que se perdeu entre a sala e a cozinha. Ela estava na sala. Essas mulheres malucas da Clarice, é meio isso, sabe? Aquelas hipersensíveis. Aí ela estava na sua sala, aí ela resolveu fazer um bolo. Tudo bem que a casa dela era grande, eu falo. Era grande. Aquelas casas
grande, aqueles corredores de 360 metros de casa, de apartamento. Ela foi andando nos seus 360 metros para chegar na piscina. Só que ela não chegava. Não chegava e nunca chegou. Por quê? A brincadeira desse ponto é o quê? É que entre a sala e a cozinha tem um universo, desde que você esteja disposto a ver. O que aconteceu com essa mulher é que ela abriu sua percepção a tal ponto que ela via uma coisa, ela ia olhar. Quando ela ia olhar, ela já via outra. E quando ela ia olhar, ela já via outra. E ela já via outra. Só que tudo estava no mesmo lugar. No mesmo lugar, tem camadas e camadas e camadas de coisas. O que aconteceu com essa mulher? Ela perdeu a linguagem. Linguagem racional, lógico-racional. Ela perdeu essa linguagem. Então, como ela perdeu, ela... Vou falar de modo. Nós só enxergamos o que está catalogado, certo? Dizem, alguém me contou isso, parece que é no filme Quem Somos Nós, eu estou contando que contou uma aluna, que nesse filme ele diz o seguinte: se a caravana dos portugueses, quando a caravana dos portugueses passou, os índios não viram, mesmo diante dos olhos. Porque a gente só vê o que a gente conhece. Quando você não conhece, aquilo não existe. Então, olha quantas coisas nós não estamos vendo porque não está catalogada. E o contrário, o excesso de catalogação nos faz viver o catálogo de nossas coisas. Estamos acabando. Sim. Então, diz o Nietzsche o seguinte, que a gente diz que o homem vive buscando a verdade, mas na verdade o homem é o fundamento da ilusão. O que funda a humanidade é a ilusão. Sem a ilusão, a vida não é possível. Aí volta aquele ponto da intensidade, que é, a vida é uma intensidade exuberante. Essa intensidade nos atravessa. Nós nascemos e vamos morrer. Não sabemos por quê, não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos com quem, não sabemos se tem vida após a morte, se não tem vida, se encarna, se reencarna. Não sabemos nada disso. Então, o que nós precisamos para isso? Nós precisamos da palavra para dar forma ao mundo que o ensino tem forma. Nós precisamos da ficção das coisas para criar mito que nos salve. Vou dar um mito para vocês necessário. Uma dissertação de mestrado. É maravilhoso. Por quê? Porque você quer fazer uma dissertação de mestrado, você cria um projeto e vai cuidar dele como um bebê. Não importa ele em si. Nem importa. Acaba importando, se você fizer com cuidado e paixão. Mas você não faz um mestrado para que aquele número de páginas ali mude sua vida, não. O que muda a sua vida no mestrado, e eu acho que é super bacana se dedicar a isso, é o projeto, é o envolvimento, é uma ficção. Mas é uma ficção que nos dignifica. Assim como construir uma casa. Qual o problema de você querer uma casa de campo? Maravilha, porque enquanto você quer uma casa de campo, você se configura em torno da casa de campo. Então, as coisas em si não são problema. O problema está em que, a frase do Nietzsche, se isso é usado para negar ou afirmar a vida. Você quer ter a casa de campo para dizer para os seus amigos, não tem uma casa de campo. Você tem uma metáfora vazia. Agora, se você quer uma casa de campo porque você precisa andar descalço, é outra realidade, porque está vinculado a vida. Então, esse é o mecanismo que o Nietzsche utiliza para pensar a linguagem. Calma um pouco, eu prometo. Ao invés de utilizar as formas como instrumento para tornar o mundo manejável, os filósofos preferiram acreditar que aquelas ficções eram a representação da verdade, que aquele mundo de causas imaginárias era o mundo verdadeiro. Essa inversão somente pode ser sintoma de uma vida que degenera. Somente o ódio contra a vida pode ser capaz de atribuir ao mundo, o mundo imaginário das ficções, o valor de verdade. Esta vontade de negação como vontade de substituição que está presente na linguagem desde o nascimento dos signos. O homem criador dos signos não era modesto a ponto de aceitar que apenas nomeava. Ele precisou acreditar que com as palavras adquiria saber sobre as coisas, poder sobre as coisas. A linguagem é a nossa primeira ficção, ela que permite o universo imaginário que chamamos de mundo verdadeiro. Os signos são nossa primeira experiência de duração. É a duração ficcional da palavra que fornece a crença em um mundo durável. Mas os signos são produto de um acordo, de uma convenção. Somente com o esquecimento do caráter fictício dos signos que o homem pode acreditar que os sinais correspondam às coisas. Esquecer o caráter fictício das representações foi para o homem não uma passividade. Não, peraí, que não vai entrar no outro assunto, já está mal de acabar. O problema que a gente aponta não diz respeito à criação de ficções, mas em que elas sejam tomadas como verdade. A ficção em si, ela é afirmativa. A ficção não é uma falsificação, uma mentira, porque mentira já implicaria em verdade.
A ficção é invenção, ela é arte. E a arte, como perpétua criação e destruição, é própria do mundo, tanto orgânico quanto inorgânico. E aí, gente, é um ponto que eu infelizmente não posso entrar, que eu tenho muito gosto, mas eu realmente não posso, porque senão a gente extrapola. Mas a ideia é a seguinte: a arte do Nietzsche, ela não faz parte do universo do homem, mas ela faz parte do universo da natureza. O Nietzsche acredita, e aí tem uma interpretação que é a vontade e potência interpretada como arte. Isso que eu falei do jogo de forças, imagina o seguinte: a vida é um jogo de forças, mas esse jogo de forças faz um bebê, né? Uma criança, uma árvore. Esse jogo de forças faz uma nuvem, um céu, e olha ao redor, né? A gente fica embriagado de beleza. Então, se a vida é um jogo de forças que se configura, e se a configuração produz o belo como o sublime na natureza, a vida em si é um fenômeno estético. A vida é um fenômeno estético, e é dessa maneira que devemos nos relacionar com ele, na opinião do Nietzsche. Aí, para terminar, como é que ele pensa isso? Desde que existe a troca, existe a comunicação. Por exemplo, o corpo é um sistema de comunicação, inclusive feito com signos específicos, né? Então, por exemplo, o cérebro, na verdade, a gente achava que o cérebro é um princípio de ação, mas o cérebro, na verdade, é um processador de qualidade, né? Do Pentium. Então, o corpo recebe infinitas informações pelas suas terminações. Essas informações são processadas e distribuídas. Por que uma informação não vai para o lugar errado? Porque ela já tem as suas canaletas, os seus códigos, os seus caminhos, né? Então, o corpo, para existir, o universo orgânico é um universo de trocas. E as trocas só podem existir a partir de um determinado número de signos. Então, a ideia do Nietzsche é que o mundo fala, e quando o homem fala, ele fala o que o mundo fala. A arte só fala quando ela fala o que as coisas falam. Quando um artista diz o que ele quer dizer, ele faz uma arte confessional e ela não interessa a ninguém. Você só faz um produto estético de qualidade e que interessa a todos quando o que você diz é o que deve ser dito. Não porque é uma lei, mas é porque é a manifestação desse jogo. Então vamos imaginar, eu estou vivendo um jogo no século XXI, já estava no 20 já. No século XXI. No século XXI existe um campo de forças que envolve tecnologia, que envolve desgaste ambiental e tudo isso que vocês conhecem. Este universo, ele se comunica assim, como se comunica um órgão com o outro no corpo. Essa comunicação produz um estado de transbordamento que invade a nós como pessoas. Nós não somos invadidos pela totalidade, mas também somos invadidos pela comunicação e pela arte. Então, eu vou começar a mudar agora a minha conversa. E aí, eu já estou começando a mudar, tá? Eu já vou só falar uma coisinha assim rapidamente. Então, ainda aqui sentada, ainda na aula, eu vou dizer para vocês o seguinte: o silêncio não quer ser sozinho. Então, ele fala. Quem escreve, ouve, porque cala. Quem escreve, escrava, o que o silêncio palavra. Eu já quero. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É um segredo que eu guardo, é uma revelação que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz. A palavra delira, a palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra nela própria, em si própria, não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior, são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras, pouco
Poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca, tem quem usa dos outros. A maioria nem sabe o que veste. Alguns sabem, mas fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião. Tem aqueles que se ajeitam bem com poucas peças. Outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo que usa. E você, com quais palavras você se despe? Obrigada. Pode apagar isso. Não, tem muitos obrigados, vocês têm paciência? Calma. Então é o seguinte, pensando nessa história da palavra, que a pessoa tem obsessão. Vocês sabem que, como diz o João Cabral, nós vivemos com abelhas domésticas, aqueles bichinhos que não sabem. Todo mundo tem as suas, não é coisa de poeta, não. Todo mundo tem essas abelhinhas que não saem da sua cabeça, essas obsessõezinhas. E eu tenho essa da palavra. Muito preocupada com isso, eu pensei, caramba, se a palavra é uma moldura que a gente joga, a palavra está suja demais. Porque a palavra só tem um sentido. As palavras têm um sentido. Então, quando eu falo em mãe, eu falo em amor incondicional, em doação. Não é verdade, gente. Tem mãe que joga o filho pela janela, ou pai. Então, não é isso. Não é exatamente assim. Então, me incomoda essa história de uma palavra dizer uma coisa só. Aí, o que o nosso amigo lá, aquele amigo que eu falei antes, diz é que nós não pensamos porque nós orbitamos em palavras que são verdades, né? Que são verdadeiras. Então, eu brinquei de construir uma coisa que se chama receita para lavar a palavra suja. Claro que isso é uma brincadeira, ou seja, eu não devia falar que é uma brincadeira, é muito sério, inclusive. E vocês podem seguir direitinho, e é assim. Receita para lavar a palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de 2 dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão. Mas eu nunca vi palavra tão suja como perda, perda e morte. Na medida que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo, que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado, nesse caso, é mantê-las de molho em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, você pode usar sabão em pó e máquina de lavar. O perigo é misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo. Culpa mancha tudo que encontra. Culpa deve ser alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada, amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa, quase agressiva. E pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. Já a palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras sob o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não a seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar essa convivência, até não mais perceber a presença dela, aí você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu nunca fui de ter inveja, mas de uns tempos pra cá tenho tido. As mãos dadas dos amantes têm me tirado do sono. Ontem desejei com toda a força ser a moça do supermercado, aquela que fala do namorado com tanta ternura. Mesmo das brigas ando tendo inveja. Meu vizinho gritando com a mulher na casa cheia de crianças, sempre querendo. Me disseram que solidão é sina e é para sempre. Confesso que gosto do espaço que é ser sozinho, essa extensão, largura, páramo, planura
planície, região. No entanto, a soma das horas acorda sempre a lembrança do hálito quente do outro, a voz, o viço. Eu hoje andei como louca, eu quis gritar com a solidão, expulsar de mim essa Nossa Senhora ciumenta, Madonna sedenta de versos. Mas tive medo, medo de que a solidão ao sair levasse à imensidão onde me deito, ausência de espelhos que dissolve a falta, a fraqueza, a preguiça e me faz vento, pedra, desembocadura, abotoadura e silêncio. Eu tive medo de perder o estado de verso e vácuo, onde tudo é grave e único, e me mantive quieta e muda. E mais do que nunca tive inveja. Invejei quem tem vida reta, quem não é poeta nem pensa essas coisas, quem simplesmente ama, é amado, lê jornal domingo, come pudim de leite doce de abóbora. A mulher que engravida porque acha lindo criança. Para mim tudo encerra a gravidade prolixa das palavras. Madrugada, mãe, ônibus, olhos. Desabrocham em camadas de sentido e ressoam como gongos ou sinos de igreja em meus ouvidos. Eu escorro entre palavras, como quem navega um barco sem remo, um fluxo de líquidos, um côncavo silêncio. Clarice diz que sua função é cuidar do mundo. Mas eu não sou Clarice nem nada. Eu fui mal forjada, eu não tenho bons modos nem berço. Escrevo num tempo onde tudo já foi falado, cantado, escrito. O que o silêncio pode me dizer que já não tenha sido dito? Eu, cuja única função é lavar a palavra suja nesse princípio de séculos sem certezas, eu quero que a solidão me esqueça. Eu só falo mais um se puder ser mais 3. Olha, se vocês cansarem, vocês falam logo. Do tempo. É que eu escolhi qual que eu quero, qual que eu quero. Eu vou falar do tempo, mas antes, para completar com essa, eu tenho que dizer mais uma, que é assim. Eu queria escrever todas as plantas e pessoas, todos os rios, um por um, os muros, as cores, os homens, as senhoras de idade, as caixas de correio, os espanhóis, os tamanhos e larguras, as alturas, as pernas, os falos, os pelos, os pulsos. Eu queria escrever o ritmo das pedras, das estradas calçadas, das margaridas. Eu queria escrever o que manda e o que obedece, o que cresce, o que padece de amparo, o que afunda, o que eclode. Eu queria escrever o que não sabe e o que não cabe em lugar nenhum. E viver a escrita das coisas, não as coisas que não me cabem. Coisas e pessoas não me cabem e sem cabimento me atravessam. Pessoas passam depressa demais entre meus poros e vão. Eu tenho uma imagem presa na garganta. Ser gente me arranha, eu quero voltar a ser palavra. Quem tem olhos para ver o tempo? Soprando sulcos na pele. Sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo na pele, soprando sulcos na pele, sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina. Sem raiva nem rancor, o tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que eu ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos, eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando.
agora um poema que eu gosto muito dele. É o momento, é o que eu mais gosto no momento. Aquele que eu falei da solidão era o que eu mais gostava até pouco tempo. Aí eu substituí por esse. Eu casei, tive filho, né? Então eu tinha solidão. Inclusive eu quero avisar para o pessoal que está com problema de solidão, com dificuldade, que pode usar o poema e ler em casa de manhã. Todo dia, que em breve aparecerá a pessoa. Eu tinha uma solidão muito grande, fiz esse poema, entrei em acordo com ela, porque vocês repararam, no fim, eu falo assim, eu quero que a solidão me esqueça. Antes, ela vai pra casa do... Aí eu descobri que eu falei, não posso xingar ela vai me sacanear. Então eu falei com a solidão, conversei, expliquei que eu adoro ela, vocês viram o poema? Expliquei que eu não vivo sem ela, que eu jamais a abandonarei. Agora a solidão me dá um tempo, uma pausa, e ela deu. Meu filho está com 5 anos, eu estou casada há 7. Então, vocês, por favor, podem ler, inclusive, o livro. Brincadeirinha, o poema está no site, depois eu falo no site. Não precisa comprar o que você pode, não, meu livro? É assim. Rios, quando ainda são rios, conservam vegetação nas margens. Córregos são águas geralmente claras que correm rasas entre as pedras. Algumas vezes árvores chegam a cobrir um rio por inteiro. Suas copas vão tecendo um véu verde sobre as águas, em geral muito limpas, que correm. As margens de um rio são plantas e terra molhada. Terra e água em convivência pacífica, que não é lama, é terra e água em sua diferença. O leito se sabe leito daquele fluxo líquido inserido no chão. Eu poderia chorar de coisas assim. Corre um rio de minha boca, corre um rio de minhas mãos, dos meus olhos corre um rio. Na verdade, sofro de excessos que me dão certo vocabulário, como derramar, escorrer, atravessar. Eu tenho a impressão de que tudo vaza em sobras. Eu tenho dificuldade em caber. Para caber mais, derramo. Por nada, derramo sem motivo. Vou acalmar meu excesso, pensei, ministrando doses diárias de barcos ancorados ao sol, rodeados por pequenos pássaros em busca de restos de peixe. A água se lançando sobre as pedras e um vento que parece vivo, como se tivesse a intenção de às vezes fazer agrados em minha pele. Meu rosto tem muita simpatia por ventos, reconhece certos humores próprios a vento. Gosto de coisas que se movem, por isso aprecio rios e não sou tanto assim apegada a mares e árvores, se bem que tenho enorme ternura por bois fincados no pasto, como palavras no papel. Palavras são estacas fincadas ao chão, pedras onde piso nessa imensa correnteza que atravesso. Para terminar, é uma receita. Eu tenho algumas receitas. Vocês viram, eu tenho receita para lavar palavras sujas. Inclusive, estou montando um livro de receitas. Eu tenho outra receita, que eu vou falar agora, que se chama Receita para Arrancar Poemas Presos. A receita vem no fim. Primeiro eu vou anunciar o poema preso e no fim vem a receita. E eu tenho uma outra que só tem título, que só basta como título. Chama-se Receita para Engordar Instante Magro. Isso é o poema. Eu já tentei fazer essa receita, mas o nome é que se vire você, faça você o poema. Eu já estou te dando de presente o título. Trate de engordar o seu instante magro. O instante vai embora porque você não engorda. Ele está fraco, está raquítico, está magro. É possível engordar os instantes e o tempo correr lento, grosso, viscoso, né? Então vamos para a receita que eu já escrevi, que é essa. Então começa assim. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, são poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor.
Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas cóccix, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago vitória do Espírito Santo. Santo é o Espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Obrigada.